Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado aqui no campus Monte Alegre, mas, na verdade, um programa com o apoio de toda uma equipe, de todo um corpo de professores do campus Marquês de Paranaguá, que fica bem longe daqui, do outro lado da Consolação, pertinho da Praça Roosevelt, campus menos conhecido, mas um pequeno oásis verde com instalações de Rino Leve, um arquiteto muito importante na história da arquitetura do Brasil e que nos deixou lá um espaço fantástico onde a gente tem um programa de História da Ciência com mestrado, doutorado, uma biblioteca digital e que traz a cada semana um convidado muito especial para discutir a história da ciência, discutir a ciência que está presente de forma tão forte em nossas vidas. E hoje nós temos o professor Donizete Louro, professor da computação da PUC São Paulo e que também tem se aventurado nos últimos anos na área da história da ciência. Donizete, muito bem-vindo, é um prazer grande, já tivemos muita oportunidade de debater em sala de aula, em reunião de departamento, em corredores da PUC e hoje nós vamos aprofundar alguns temas aqui no Nova Estela. Muito obrigado, é um prazer. Então vamos diretamente, né? A sua área é a área da computação, a área da tecnologia, mas você, na história da ciência, está se distanciando um pouco no tempo e viajando até o século XIX e abordando, né, o século XIX, nós já tivemos muitas oportunidades de discutir aqui, é o século das geometrias não euclidianas, né, que geraram tantas questões de fundamentos da matemática, é um século onde a matemática, de certa forma, bomba, né, e que você foi pegar justamente um tema bastante assustador aqui para o nosso telespectador, que são os números hipercomplexos, né? Então, nos localiza ainda, de onde surgem esses números, qual é os personagens da tua história? Ok. Bom, primeiramente eu estou no departamento de computação, mas eu sou matemático. E a paixão pela matemática, ela surgiu aos 13 anos de idade. E depois, no decorrer da minha vida, eu tive a sorte de encontrar o professor Ubiratã D'Ambrosio. Já veio muitas vezes aqui no Nova Estela. Isso é fantástico, que é o grande mestre. E que, na verdade, Zé Luiz, esse cenário do século XIX para a matemática foi um cenário muito importante, especialmente para o caso dos números hipercomplexos. Assim, focando bastante a nossa discussão, Hamilton, quando no início do século XIX, ele estava pesquisando fortemente os números complexos, mas ele procurava extrapolar essa questão da geometria plana que nós tínhamos até então. O que ocorre é que a discussão nessa época para a raiz quadrada do -1 ainda continuava fervilhando desde o início dos anos de 1500. Bom, com George Boole... Só para dar uma localizada, né? O nosso telespectador é absolutamente todo mundo desse Brasil, desse planeta, né? Hoje em dia com a internet, né? Então, vamos aproveitar que você colocou, acho que é a primeira vez que a gente tem a oportunidade aqui no Nova Estela, né? A história dos números é uma das histórias mais fascinantes da humanidade, talvez a nossa situação de vida, né, de pensamento, tem a ver até com a nossa compreensão dos números, né? Então, os números na antiguidade, né, a gente teve os números que todo mundo conhece, 1, 2, 3, 4, 5, depois surge números fracionários, tal, as raízes quadradas que levam pela primeira vez a números irracionais, né, raiz quadrada de 2, depois o π, né, mais um número transcendental complicado, mas isso leva, vamos dizer assim, isso abastece aí a matemática, o pensamento humano durante alguns milênios, né? E como você disse, a partir de 1500, numa retomada, no momento onde a matemática começa, eu brinco aqui, aliás, justamente graças ao professor Ubiratã, quer dizer, quando ele me chamou para tantas bancas de história da matemática, que eu percebi que a revolução científica, a gente pensa muito na física, na química, e que a matemática é a linguagem, parece uma coisa meio
menos importante. E, na verdade, o que eu percebo assim, o número de pessoas que passaram a se dedicar à matemática é uma loucura. De todas as áreas do conhecimento. E daí surge isso que você falou, quer dizer, surge um novo conjunto de números, né, uma nova concepção de número, que é a raiz de -1. Né? Porque Gauss, né, vamos pegar poucas pessoas, porque senão nós não saímos daqui, né? Mas Gauss teve um trabalho muito forte também, anterior ao Hamilton. Mas Hamilton queria dar um passo a mais. No entanto, o primeiro registro que nós temos da palavra tridimensional é em um dos trabalhos de William Hamilton, que é um irlandês de Dublin, e que toda a sua história, naquele momento que ele discutia os números hipercomplexos, mais especificamente os quatérnios, não se tinha muita clareza, como sempre, enquanto está ocorrendo aquele embate científico, a gente ainda não tem muita clareza de onde tudo aquilo vai chegar. Mas ele já sentia que existia um tempero a mais na discussão desses números complexos até então, que nós passamos pelos reais, pelos números complexos, e aí então ele parte para um novo eixo, ou seja, ele começa a discutir que existia uma possibilidade de se discutir aqueles números num plano tridimensional, que até então, ou melhor, nós estávamos com todas as discussões focadas na geometria não euclidiana, por uma contribuição de Riemann, naquele momento específico, então as coisas estavam bastante acaloradas. Bom, as pesquisas dele, fundamentado em outros trabalhos, porque a questão dos hipercomplexos não é uma questão que nasce no século XVIII, pelo contrário, é uma continuidade de todo o trabalho matemático. E que hoje nós vamos ver que essas aplicações suscitaram outras áreas do conhecimento. Porém, no século XIX, quando ele faz essas incursões para os números hipercomplexos, ele começa a chamar a atenção de seus pares na época que a matemática teria um novo desvelar. E esse desvelar aconteceria no final do século XIX, principalmente no campo do eletromagnetismo, onde, para alguns, William Hamilton foi uma pessoa que não teve muito sucesso, mas para outros, Maxwell, Tait e outros, ele foi o grande gênio da humanidade em adentrar esse campo chamado quaternos. Na verdade, os quaternos nascem com os tripletos. A grande reflexão do Hamilton, entre outros, eram os tripletos. Esses tripletos já dá para a gente imaginar, quer dizer, são 3 corpos algébricos. E daí ele separa parte real e parte imaginária. Isso porque ele já discutia a questão do imaginário, que era anterior a ele. Quando ele coloca essa discussão para tentar ampliar a visão, né, do matemático da época, para que existia uma nova representação numérica, as pessoas param e começam a querer discutir essas novas condições algébricas e geométricas. No entanto, nós vamos ter aí um assentamento muito grande da álgebra geométrica, que hoje nós estudamos de uma outra maneira em termos de categorias. Porém, para o século XIX, isso era muito novo e as pessoas ainda não tinham total a apreensão do que poderia resultar esse novo grupo de números chamado hipercomplexos, porque ele saiu de uma condição de plano para ir para uma outra condição de um outro plano. Então, isso assustou muito os pares de Hamilton na época, mas que no final do século XIX, com a retomada fortemente pela física de todas as questões que na época se discutia em termos de aplicação, Hamilton volta novamente com uma força total, porque os físicos na época, na verdade, tinham um trabalho muito mais efetivo na questão de demonstração matemática.
Então, quando você vê os físicos discutindo, eles não queriam uma matemática de forma canônica, totalmente cheia de variáveis, vamos falar o que todos nós conhecemos desde pequeno. Então, eles não queriam ficar discutindo conjecturas, os físicos, eles queriam aplicações. Por exemplo, nós podemos aqui dizer que o que todos fazem hoje em dia pelo eletrocardiograma, em 1860 já discutia questões sem fio. Então, essa questão do wireless, que hoje é muito presente na nossa vida, no final do século XIX, em 1860, já se discutia condições de wireless. É claro que de uma outra maneira, mas os físicos naquela época, os físico-matemáticos, eles eram muito presentes na ciência. E eles gostavam de discutir, né? Podendo tocar, eles não queriam tantas conjecturas como o matemático gosta. Então, os matemáticos gostam de trabalhar essas conjecturas porque é um conforto maior na sua prova. Ou seja, por absurdo ou não, de chegar a um determinado momento em que ele pode utilizar aquela sequência de raciocínio em prol de alguma aplicação, física, química, enfim, em todas as áreas do conhecimento humano. Porém, para William Hamilton, e quando ele escreve uma carta a Graves, ele propõe a Graves como é que ele chega nos quaternions. E, na verdade, era uma busca incessante nos tripletos e que ele chega num quarto elemento. E todo mundo achava que ele foi ele não foi tão feliz assim. Mas os trabalhos de Rodrigues, nós temos um matemático muito famoso, que trabalha essas questões também desses grupos numéricos. Rodrigues faz um apanhado muito grande na mesma época. 1800 e... Assim, o início de 1800 era um momento muito especial para a história da ciência de uma maneira geral. Todos os episódios que nós tivemos de contribuição científica foram importantes na história da humanidade. Mas o século XIX tem um tempero especial porque aconteceram muitas coisas em que o momento era favorável para acontecer. Então, essas incursões do Hamilton, quando ele escreve para Graves, ele fala: Graves, eu estou caminhando nessa direção, mas eu não sei exatamente onde eu vou chegar. Mas todo o trabalho de Hamilton foi retomado por seu filho na década de 70, né, de 1800. Então, 60, 70... O filho dele segue o trabalho dele. O filho dele segue o trabalho dele para dar Também corpo. era um matemático. Também. Então, porque nessa mesma época que você estabelece os quatérnios, se estabelecem também os octônios, que é o colchão de toda a física quântica. E depois, né, tanto octônios quanto quatérnios, né, que compõem, entre outros, o campo dos hipercomplexos, eles vão também ser colchão da teoria das supercordas. E que é a teoria que hoje nós discutimos muito para muitas aplicações, principalmente na área da medicina. Isso que é fantástico, que é maravilhoso, você começar a estudar esses imbricamentos, porque são inesgotáveis, Zé Luiz. Na medida em que você começa a investigar o que está por trás de tudo aquilo que nos relata a história, ou que nos coloca a história, né, frente a esses descobrimentos, ou a essas reflexões, você começa a entender, e o papel da história da ciência é fantástico, de você poder fazer uma análise desse pensamento, né? Ou seja, as conjecturas que ele teve antes de chegar nos quatérnios é muito importante para a história da ciência, porque o que se relata são os quatérnios. E os tripletos, a grande parte dos que trabalham com matemática, eles relegam um pouquinho a questão dos tripletos e focam na questão dos quatérnios, mas os quatérnios já é o sucesso. Então, eu procurei dar um passo para trás e tentar entender as conjecturas que levaram o Hamilton a ter esse sucesso com os quatérnios. Os quatérnios hoje, sem dúvida alguma,
é um dos temas mais discutidos e mais bem registrados na história da matemática, porque ele tem uma aplicação tão grande e que isso despertou a curiosidade de vários cientistas ao redor do mundo. Então, é interessante fazer um paralelo, a gente já teve aqui a oportunidade de conversar, debater sobre a história da geometria não euclidiana, como ele dizia. E como você falou, citamos o Riemann, o próprio Gauss, né? Vários caminhos que convergiram para uma geometria quadridimensional, uma geometria de um espaço curvo, né? E depois veio a aplicação física, né? No caso do Riemann, se eu não me engano, foi citado aqui que ele próprio declarava que aquilo não era uma mera conjectura, né? Mas que em algum momento aquilo seria aplicado, ainda que na primeira metade do século XIX não havia ainda nem... haviam especulações, né? Mas ninguém sabia para onde aquilo seria aplicado. Chegou a se pensar que a quarta dimensão podia ser a consciência, né? Isso. Mas não é o caminho que se tomou, acabou sendo interpretada na relatividade como o tempo. E, de certa forma, você está colocando um padrão semelhante nesses trabalhos do Hamilton, porque há um desenvolvimento muito caloroso, muito forte na matemática, e não há imediatamente ou simultaneamente uma aplicação na física. Ela vem na sequência. Ela vai no se bojo, construindo, né? Na medida em que as conjecturas vão sendo colocadas e trabalhadas, você começa a perceber que faz sentido algumas aplicações, porque essas reflexões são presentes. Quer dizer, abstrair a questão fora da geometria euclidiana, naquele momento, era um momento difícil, né? Quando Riemann começa com o trabalho é muito forte, né? Quando ele dá continuidade ao trabalho, né, da geometria, mas com esse olhar em termos de conjectura, e que ele mesmo diz que não é só conjectura, em que em algum momento aquilo teria uma roupagem muito mais de aplicação, você tem Lobachevsky trabalhando, né, um pouco à frente, a própria questão do Riemann, dando continuidade a isso numa aplicação. Então, a questão de você tomar pé da situação de uma pesquisa e da extensão numa aplicação, isso, na verdade, valida aquela conjectura anterior e, ao mesmo tempo, coloca, né, uma aplicação naquilo que a pessoa que fez o trabalho, né, aquela contribuição em termos de pesquisa, que ele, na verdade, tinha aquilo interiormente, mas naquele momento ele estava preocupado em levantar e provar aquela estrutura, porque na matemática nós temos que provar essa conformidade, né, dessa estrutura. Ela vale mediante as leis? Quer dizer, o grande mote dos quaternios é que ele não comuta, ou seja, ele não tem comutabilidade, né? Para o telespectador, por exemplo, nós todos vão se lembrar que existe aquela frase em que a ordem dos fatores não altera o produto, por exemplo. Muito importante, muito prático. Então, quando você pega A vezes B ou B vezes A, na verdade, ele não tem implicações no seu resultado. Porém, essa propriedade não vale para os quaternios. Aí é que começa o osso, vamos dizer assim. Mudam os axiomas. Isso. Então, essa condição axiomática faz com que Hamilton comece a extrapolar as suas condições primeiras. E a história relata que ele, passeando com a esposa em uma das pontes lá em Dublin, ele vem à cabeça dele uma relação muito simples que determina toda essa estrutura algébrica para os quaternios, ou seja, ele estava caminhando numa tarde com a sua esposa e, passando sobre o rio, ele teve um insight. Uma inspiração. Uma inspiração, quer dizer, é claro, uma inspiração depois de 20 anos trabalhando aquela conjectura, né? Isso é muito importante falar,
que essas inspirações ela vem depois de muita transpiração, né? Então, quando ele entende que um dos fatores que dentro da estrutura algébrica não estava fazendo sentido, ele conversando com a esposa, essa reflexão foi muito clara. Até hoje tem uma placa que foi totalmente reconstituída. Nessa ponte? Nessa ponte. Você já foi lá? Já, nossa. Claro. E assim, é um dos estudos mais fascinantes, né? Me fascina demais, principalmente hoje toda a tecnologia virtual. Isso pode ser tema de um outro bate-papo, Zé Luiz, se assim for vamos fazer, oportuno, de entender como essa ferramenta matemática ajudou a desenvolver tudo isso que a gente conhece hoje em termos de sistemas de realidade virtual com imersão, que a gente nem passou ainda por esse fenômeno, nós estamos estudando. E o que me chama a atenção para o estudo dos quatérnios é que em 1996, 97... 1800. Não. Então, agora 1996, 1997, eu conheci Tânia Fraga, que foi um dos primeiros doutorados, né, no país, aqui na PUC, com Arlindo Machado. Ela fez sobre realidade virtual. Então, a Tânia Fraga hoje é uma parceira de pesquisa na área de BCI, Brain Computer Interface. Traduz aí, peraí, calma. Então essa interface mente-máquina, né, mente-computador, e que utiliza demais imagens, porque nós trabalhamos com a questão da carga imagética para mudar o comportamento humano. Ou seja, de que maneira você utiliza essas imagens para ajudar na aprendizagem, vamos dizer assim, de uma maneira geral. E é isso que os grandes diretores de Hollywood fazem quando pensam nesses filmes, quando pensam nessas tramas e de que maneira essa condição imagética torna tudo isso factível. Quando eu me debruço nessas pesquisas no final da década de 90, eu vejo a necessidade de estudar os quatérnios, porque a gente tinha alguns problemas usando a questão da geometria euclidiana e que os sistemas de Euler não, quando você dá um rebatimento na rotação no espaço, ele trava. Terceira, quarta vez que você faz a simulação, ele trava. Eu estou falando em movimentos. E hoje, no ambiente virtual ou nesse cinema digital, você vê lá o Shrek, né, todos aqueles movimentos. Então, ele travava. E isso ocorreu quando se retoma a questão dos quatérnios. Então, no final do século XIX, Heaviside, ele tem um trabalho muito forte que ele negou a conjectura dos quatérnios de Hamilton, porque ele não queria dar a Hamilton uma coroa de um grande homem. E aí ele define uma outra conjectura matemática de aplicação física na área de eletromagnetismo. Quer dizer, mas isso já é uma outra história. Então ele quis negar o trabalho de Hamilton e ele acabou sem querer descobrindo uma outra conjectura de aplicação física. Mas no final dos trabalhos ele disse que ele não conseguiria tanto sucesso naquela incursão dele se não fosse a contribuição de um gênio que foi Hamilton para os quatérnios ou os números hipercomplexos. Então, transpondo, no final do século XIX, que se montou um grande grupo de pesquisa na Europa só para estudar os quatérnios, porque ele era muito importante. Aí nós tivemos um Todos vazio... matemáticos. Isso, existia um grupo de matemáticos, entre outros, que acreditavam demais nos quatérnios para se fazer uma nova abordagem física das coisas. E que eles tiveram muito sucesso, mas existia muita pressão política, científica também na época, principalmente na Royal Society, para que isso não ocorresse de maneira tão, vamos dizer assim, em mar de almirantado, né? Ou seja, peraí, vamos deixar essa rapaziada um pouquinho calma aí, porque tudo não se resume em quatérnio, né? Ou hipercomplexos. Então, foi um grupo muito importante, mas interessante, Zé, é que até a década de 50, quando começa a se discutir a questão
quando começa a discutir de maneira muito mais aprofundada a questão da quântica, de maneira muito aprofundada, já no século XX, só para ajudar. Os quaternos se retomam, né, junto com os octônios para dar esse corpo. Só que algo muito interessante, a NASA em um dos seus lançamentos, ela teve um problema chamado gimbal lock. Né? Qualquer um que der uma googolada pode encontrar o gimbal lock, foi um problema muito grande que trava. Né? Então esse mesmo problema que eu estava relatando, né, no mundo virtual, houve num problema físico de uma das cúpulas da aeronave. Então isso é muito interessante. Quando nós temos um pouco à frente, já na década de 80, em 1985, Ken Shumake, em um dos congressos da SIGGRAPH, ele faz uma exposição dos quaternos aplicada à computação gráfica. Aí tudo muda na história da matemática. Nossa, partimos dos quaternos e chegamos nos foguetes. Isso. Que maravilha. Esse é um dos aspectos muito interessantes da história da ciência. Nós estamos, infelizmente, chegando ao final do programa Nova Estela de hoje. Eu acho que foi, em termos de história da matemática, história da ciência, um dos programas mais interessantes em termos de, vamos dizer assim, que você conseguiu... De imbricamento. Imbricamento, né? Nova Estela, Ciência e Debate, vai chegando ao final de mais um programa, esperando, né, como aconteceu lá no passado, que novas estrelas apareçam aí no nosso céu, iluminem as mentes e nos ajudem a enxergar novos horizontes.